the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me, all the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. Too much, got a policy, didn't bring me luck, just the honesty. Now it's all on me, if I'm gonna win. Oh, I'm just gonna get up. It rains down on me, all the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa nossa transmissão aqui sobre os conceitos da psicanálise. E hoje que nós estamos falando aqui sobre a parte 2 da hipocondria. E já peço perdão aqui a vocês porque eu percebi que eu carreguei aqui o nosso vídeo de entrada errado, eu carreguei a parte 1 e hoje nós estamos falando sobre a parte 2 da hipocondria. Então, desde o início, perdoem aqui o meu erro, foi uma falha minha, tá bom? Então, uma boa noite a todos vocês. Eu gostaria, assim, de dizer que esse assunto que nós estamos tratando sobre a hipocondria, com certeza, é um assunto que traz aqui para todos nós uma vastidão teórica muito grande. Falar sobre a hipocondria nos faz pensar os assuntos sobre as mais leves manifestações que nós temos aqui no nosso cotidiano. Como nós já situamos aqui na nossa primeira transmissão, todos nós temos e somos essencialmente hipocondríacos. Nós carregamos, de certa forma, uma naturalidade hipocondríaca. Todas nós nos preocupamos, sim, com as doenças, com o corpo, com o que se passa conosco próprio. Porém, existem algumas situações, algumas pessoas que podemos dizer são portadoras
de algumas sintomatologias que vão para além de uma certa normalidade. Alguma preocupação que excede, que vai para além de uma sensação que todos nós naturalmente sentimos. Ao sentir uma dor, um incômodo físico, nós podemos dizer, olha, estou aqui com um incômodo intestinal, estou com uma dor no peito, o que será que se passa comigo? Isso é normal, para que a gente também faça localizações, noções corpóreas. Mas nós percebemos que nessas pessoas hipocondríacas, isso é muito mais intenso, a frequência, talvez isso faz parte do cotidiano dessas pessoas. E nós percebemos como que isso toma, domina, devora a pessoa. Por isso que num dado momento da nossa transmissão passado, nós fizemos uma correlação super interessante, que nós nos situamos aqui para falar sobre a relação do hipocondríaco com o seu próprio corpo. E num dado momento, nós falamos sobre a incógnita da esfinge. A esfinge, que no mito edípico é aquela que lança aquela pergunta com a seguinte pergunta: decifra-me ou te devoro? E nós percebemos que nos hipocondríacos existe alguma coisa também dessa ordem. O hipocondríaco é aquele que não suporta esta incógnita e que muitas vezes se vê também devorado, muitas vezes pelo próprio corpo. São aquelas pessoas que estão ali dominadas por esse temor de possuírem alguma coisa, alguma doença que de certa forma pode aniquilá-las, estas sensações, essas doenças. E percorremos ali os diversos caminhos, as diversas situações teóricas que nos situam, então, o sujeito diante da hipocondria. As características super interessantes que nos fazem pensar no hipocondríaco. O hipocondríaco que muitas vezes dita sobre esse sujeito, que na psicanálise podemos perceber que são pessoas que possuem aqui algumas características subjetivas anais, retensivas. Mas que também, abordando por outra ótica, são também pessoas com características orais sádicas, uma característica que vamos abordar assim por diante. E claro, acima de tudo, esta queixa muito presente também nos hipocondríacos. O mais interessante é que, claro, além de toda a sintomatologia, todo desconforto e toda dor presente ali no cotidiano dos hipocondríacos, nós nunca podemos esquecer que nessa relação do sujeito hipocondríaco com o seu próprio corpo, com os seus próprios órgãos, existe também alguma espécie de gozo. Podemos ler de outra forma. O gozo como um local concentrador de libido. Há alguma libido que se concentra de alguma forma em um órgão específico do corpo dos hipocondríacos. Hipocondria e somatização tem ali uma proximidade, uma leitura, mas também uma distinção. E nós vamos tratar deste assunto aqui nessa noite.
Então, gostaria de desejar a todos que estão aqui presentes, primeiramente, uma boa noite e gostaria, claro, de convidar vocês, quem está aqui no Instagram com a gente, quem quer desejar fazer umas perguntas, comentários, migra lá para o YouTube, é só clicar no link que está na bio, migra para o YouTube, a gente pode administrar melhor toda essa experiência. Para quem já está conectado aqui conosco no YouTube, sejam muito bem-vindos, sempre uma alegria. Maria José, seja bem-vinda, viu? Uma alegria. Elza, seja bem-vinda. O Old Áudio Livros, seja bem-vinda. Eliana, seja bem-vinda, uma alegria. Marli, seja bem-vinda, tá? Uma alegria ter você aqui conosco. Paulo César, Maria Lima, Selma Maria, Alice, a Vivian, saí de uma aula e já vamos para outra, muito bom, tenho certeza, estava lá na aula da Silvia, muito bom, a Silvia é aí uma velha amiga, já são aí mais de 16 anos de amizade, a Silvia Barrito, muito bom, tenho certeza que aproveitou muito o conteúdo com ela. A Silvia também aqui presente, boa noite, né? Muito bom, Maria Lima, seja bem-vinda, tá? O Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre, Ivanilda, Evaneide, seja bem-vinda, uma alegria, tá? Viviane, que alegria ter você, Cristobal, sempre aqui conosco, presente. E, logo em sequência, vou dando aqui também boa noite para quem vai chegando aqui conosco, tá bom? Pois bem, nós também falamos de uma certa similaridade que existe muitas vezes entre não uma similaridade, uma certa confusão, me perdoem, tá? Eu fiz uma confusão aqui agora. As pessoas pensam que às vezes talvez proximidades entre histeria e hipocondria, tá? Mas nós devemos pensar que apesar de alguns sintomas estarem próximos, nós devemos fazer leituras distintas, tá? A profundidade. E quando nós exploramos aqui mais a fundo o que se trata cada uma dessas manifestações, nós vamos perceber que se trata de construções diferentes. O histérico é aquele que se põe totalmente em cena, tá? E o hipocondríaco, muitas vezes, não é esse que se coloca em cena, tá? Como o próprio Freud coloca, né? A outra cena, a cena do sonho, a cena da fantasia, aquele lugar em que o histérico tenta se colocar. O que é o lugar da fantasia? O lugar da fantasia é aquele lugar onde o sujeito tenta colocar em ato aquilo que ele deseja, mas que não consegue, tá? Por isso que fazem muitas vezes essa relação entre histeria e teatro. O lugar da atuação, tá? O hipocondríaco, ele está do outro lado, do outro ponto, tá? A gente pode dizer que o hipocondríaco seria o grande poeta e não o ator, tá? Ele não está ali em cena. Ele não está ali para atuar, para inventar, eventar. Tá? Por isso que nós temos que ver na histeria muito mais essa questão não do externo, mas do interno, do hipo, do que está abaixo, do invólucro e não do espetáculo.
como é no caso da histeria. O que está por trás desse invólucro? Então, trata-se de interrogar aqui, como nós já dissemos, essa neurose dos órgãos. O hipocondríaco é um detentor. Como a gente disse, é uma pessoa que tem características subjetivas anais. É aquele que se acha o detentor, o possessivo, aquele que faz um jogo, mas ele faz um jogo com a verdade, o detentor da verdade. Por isso ele faz aquele jogo com o médico, com o analista, com as pessoas, com a sua família, com os filhos, com os parceiros, com as parceiras, enfim. Ele está num jogo de tentar se fazer ver em segundo grau. Ele tenta mostrar o funcionamento dos seus órgãos. E aqui nós percebemos por trás disso também características subjetivas orais sádicas. E também essa potência de uma modalidade aqui anal retensiva. Porque ele coloca o outro sobre um sofrimento. A criança na característica oral sádica, quando ela morde o bico do seio da mãe, por exemplo, através dessa dor que ela culmina no corpo do outro, o outro, ela consegue um olhar. E muitas vezes os hipocondríacos, mesmo que utilizando o seu próprio corpo, fazem isso também. Culminam dor no seu ambiente, através das suas dores, de toda essa retenção do saber, desse olhar para si, para obter alguma coisa. Então, muitas vezes, não se trata somente daquilo que se passa aqui, hipo, mas também hipo. Não é hipo, só hipodérmico, mas é hipossubjetivo. O que está por trás também dessa tentativa de demonstração de um sofrimento. E, ao mesmo tempo, essa tentativa de captar, de reter, de ter, de possuir sempre o olhar do outro. E, claro, como que isso engendra aqui formas e provas que os hipocondríacos, por exemplo, quando vão nos médicos, como nós já dissemos na nossa transmissão passada, através de tantos e tantos documentos, tentam entrar em combate dizendo, eu sei, eu já fiz esse exame, eu já fiz aquele exame, tentar entrar em combate, tentar dominar, tentar ter sempre o grande saber. E muitas vezes ao comunicar para o outro, já fala, eu tenho aqui dores que nenhum médico descobre. Já fui em muitos, fulano de tal não é bom, doutor fulano de tal não é bom, não me receitou tal, não me indicou tal. Coleciona troféus em letras de ouro. Muitas vezes essas relações, o que nos configura aqui é essa competição, provinda então das características anais retensivas, características subjetivas anais retensivas. Né? Essa implicância que muitas vezes se coloca ali nas relações, típico das crianças quando estão ali nessa fase anal, né? Disputando, querendo ter mais poder, mais razão, mais falo um com o outro. Né? Falo não no sentido só de poder, mas também de fala, de lugar. Né? Então, existe um analista contemporâneo também, chamado Rosenfeld, e ele diz algo super interessante, que a hipocondria, por essas características, estaria relacionada com um distúrbio muito relacionado com o narcisismo originário. E isso nos traz respostas muito interessantes. Muito interessantes. Tá?
Ah, como a hipocondria estaria próxima do narcisismo originário, e a histeria estaria mais próxima de um narcisismo especular, tá? A hipocondria seria, então, uma via régia para o chamado, então, narcisismo originário. Tudo gira somente em torno do sujeito, tá? Mas na hipocondria, a gente pode dizer também que ela é via régia para um narcisismo também patológico. Por isso que, claro, nós encontramos aqui uma grande complexidade nos casos de hipocondria, justamente por termos aqui diversos pontos onde esses analisandos, essas pessoas portadores desse sofrimento, dessa patologia, necessitam aqui sempre de um grande reasseguramento estrutural psíquico. Né? Ferencz, um grande analista, talvez Ferencz seja ali quem mais compartilhou correspondências, situações diretamente com Freud, e Ferencz como considerado o analista dos casos difíceis, né? Félix estudou muito a hipocondria, essa estrutura hipocondríaca, né? E para ele, o que não é novidade, que nas nossas transmissões ela era dominada por esse certo erotismo anal. O que muitas vezes o hipocondríaco teria assim, uma certa despersonalização do próprio corpo, como ele vê o próprio corpo. O corpo como ele vê o que vê, mas também o que não se vê. Tá? Melanie Klein também vai trazer muitas questões super interessantes que eu acredito que vocês podem explorar, que é chamado também de corpo fragmentado, o que também é uma terminologia super interessante. Tá bom? Vamos dar boa noite aqui para quem já chegou também. A Poliane, boa noite, Poliane. O Alan, seja bem-vindo. Átila, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Rosângela, seja bem-vindo. Mara, muito bom. Érica Duarte, que bom, seja bem-vinda. Roberto, obrigado mais uma vez pela sua frequente presença aqui conosco, tá? E a Vivian nos faz a pergunta assim: existe uma relação entre a hipocondria e os transtornos de ansiedade? Sim, Vivian, existe sim uma relação muito grande, tá? Até mesmo porque o hipocondríaco é essa pessoa que é tomada assim por essa ansiedade, tá? Essa ansiedade, essa também obsessão, muitas vezes. Podemos dizer que na hipocondria, tá, nós temos e percebemos aqui comorbidades, tá? Ela também vem aqui carregada com diversos outros traços também. A ansiedade, com certeza, é um desses traços, tá? A Ivanilda, seja bem-vinda, tá? Vivian, olha, essa fase é uma fase natural do desenvolvimento do bebê, tá? Fase oral sádica, normal do desenvolvimento do bebê, tá? Duas coisas estão acontecendo nesse momento, tá? Primeiro, a dentição do bebê está crescendo, então coça, dói, ela precisa morder, roer, é fase oral, tudo se leva à boca para se descobrir, introjetar, normal, morde-se as coisas, tá? E chega um momento também concomitante com essa fase, e eu ouvi um termo que eu achei interessante, perde-se a romantização da amamentação também, ao longo do tempo, tá?
a mãe já amamentou, aquilo já caiu ali no cotidiano, a criança já está crescidinha, já não é tão necessário mais, ela já está pegando a mamadeira, o seio já não é tão essencial como era nos primórdios, tá? Então, a mãe já também está se destinando às outras coisas, a criança quer aquela atenção, quer manter aquela simbiose, ela utiliza as ferramentas que ela precisa para ter a atenção, tá? Muitas vezes, concomitantemente, no crescimento, no desenvolvimento, ela vai utilizar essas ferramentas. Então, se faz, é um movimento natural, tá bom? Do desenvolvimento da criança. E o Roberto também pergunta, em que nível a hipocondria está relacionada com o toque, com o transtorno obsessivo compulsivo? Existem aqui muita relação, muitos níveis, tá? Porque se torna aqui, Roberto, uma coisa quase que indissociável, tá? Porque passa a ser também a observação sobre o órgão afetado, o órgão erogenizado numa leitura mais metapsicológica, tá? Na psicanálise, uma obsessão. O sujeito passa a observar isso cotidianamente, de forma sempre, tá? O interessante no pensamento obsessivo é nós pensarmos que dentro do pensamento obsessivo existe um pensamento que podemos dizer de pensamento primário e um pensamento que podemos chamar de pensamento secundário. Tá? O pensamento secundário obsessivo, por exemplo, a pessoa que vai lá, confere a porta 3 vezes, 2 vezes, a pessoa vai lá, fecha as portas. Geralmente, esse comportamento, ele tenta excluir o pensamento primário, que geralmente tem a ver com os medos, com alguma coisa que dita sobre a sexualidade, alguma coisa sobre o traumático da pessoa. Tá? O pensamento secundário dos obsessivos é justamente uma tentativa de apagar, tá, o horror subjetivo do pensamento primário, e essa obsessão do pensamento secundário é o que caracteriza muitas vezes também a compulsão, a necessidade de repetir aquilo com frequência. Tá? O hipocondríaco é essa pessoa que vai fazer isso, manter essa permanente obsessão, essa permanente vigilância sobre um determinado órgão do seu corpo, sobre uma determinada um determinado órgão, né? Por um medo de uma determinada doença, de um certo aniquilamento, de uma certa patologização, enfim, de algo que possa vir, invadir, tomar, consumir ou devorá-lo por inteiro. Então, existe aqui uma relação muito grande, tá? Hipocondria, como nós dissemos, tem uma dimensão subjetiva bem grande, tá bom? Josleia, boa noite, seja bem-vindo, tá? E o Cristobal, até que ponto a conexão entre hipocondria e libido? Cristobal, na psicanálise, tá? Todo sintoma tem a ver com libido. Todo sintoma tem conexão com libido. Não há nenhum sintoma que não haja conexão com a libido. Na hipocondria há muita. Tá? No entanto, que se fala de erogenização. Existem até alguns autores, se eu não me engano, Ernest Simmel, Steckel, eles falam até, de certa forma, que há uma certa ereção dos órgãos, né? A distensão do órgão causada pela somatização, no caso dos hipocondríacos, né? A dor causa somatizações, que causa distensão nos órgãos, que eles dizem que seriam
muito semelhante ao que aconteceria com uma ereção clitoriana ou peniana, né? Há uma irrigação sanguínea, uma concentração naquele órgão, né? Então, há ali um direcionamento orgânico para aquele órgão erogenizado, mas há também um direcionamento psíquico. Então, há, sim, uma grande conexão entre hipocondria e libido, mas lembrando, libido e sintoma são sempre conexos, tá bom? Vanilda, boa noite, seja bem-vindo, tá? Professor, a hipocondria deve ter relacionamento com o transtorno bipolar? Não necessariamente, tá, Ivanilda? Podemos ter casos que não se apresentam necessariamente hipocondria com bipolaridade, tá? Mas nós temos aqui duas situações que apontam por uma mesma direção, tá? Muitas vezes o transtorno bipolar, dentro de uma concepção de estrutura psíquica, tá? Podemos dizer que ambas, a hipocondria e o transtorno bipolar, ocupariam o campo da estrutura psíquica das psicoses, tá? As estruturas psíquicas dentro daquilo que é proposto como uma dimensão de organização estrutural, como nos propõe Jacques Lacan, né? A saída do sujeito diante da castração, neurose, psicose e perversão. E nós vamos perceber que o hipocondríaco é, de certa forma, uma pessoa que tenta negar a qualquer custo a castração. Por isso a hipocondria está aqui no campo da estrutura e da organização psicótica, tá? Não quer dizer que a pessoa seja psicótica, tá? Mas na organização psicótica. E os transtornos bipolares muitas vezes também bordejam, orbitam aqui numa estrutura também dessa ordem. Ok? Muito bom. Vamos lá. Vivian, a hipocondria teria componente genético? Vivian, nas literaturas que eu acompanho, tá? Eu não tenho lido nada que dite sobre isso, tá? Nós temos aqui muito mais um componente que dita sobre realmente alguma coisa da ordem constitutiva do que da ordem genética, tá bom? Mas, é claro, nada que talvez possa haver literaturas que eu não tinha tido ainda acesso a avanços aí científicos que, enfim, dentro da literatura psicanalítica que eu exploro com muita frequência, que é o meu campo mesmo, né? Eu não tenho lido na minha atualidade alguma coisa que dite a respeito, mas pode ser que sim, a medicina pode ser que tenha aí, na nossa atualidade, diversos estudos que possam dizer algo assim, tá? Mas dentro das literaturas psicanalíticas que eu tenho acesso e que, claro, possam ser extremamente limitadas, eu não tenho essa perspectiva, mas muito mais uma perspectiva constitutiva, tá bom? Muito bom. Bem, pois bem, vamos continuar aqui, depois a gente responde mais algumas perguntas, e por favor, você que tem aqui as suas perguntas, não deixe de colocá-las aqui para nós, tá bom? Podem ir colocando aqui no nosso chat, assim que possível, a gente vai tirar aqui o nosso tempinho, vamos colocando, lembrando, pessoal, que a riqueza desse nosso momento é justamente criar essa interação, tá? Criar essa possibilidade de diálogo, tá bom? Pois bem, né, como nós já dissemos,
vários autores dizem aqui dessa erogenização aqui do corpo, né, no interior do corpo, como que muitos dessas pessoas, dos hipocondríacos, têm essa espécie, então, de erogenização. Tá? Muitos, inclusive, dizem que alguns sintomas de alguns hipocondríacos, por exemplo, no caso de hipocondríacos masculinos, né, no caso Schreber, de Freud, nós temos ali um caso de hipocondria clássica, que ordena a psicose paranoide e a psicose propriamente dita. Por exemplo, algumas doenças digestivas ditam sobre uma certa ali doença, uma certa fantasia de gravidez, o que apoia mais ainda essa nossa dimensão obsessiva que nós pensamos sobre a hipocondria e também sobre essa característica anal retensiva. Como assim essa fantasia de gravidez? Essas doenças digestivas, né? Doença da flatulência, doença dos ventos, a constipação, tá? Muitas vezes é uma forma ali simulada, às vezes, de uma certa gravidez, de um sadismo oral, um sadismo anal, também presente na vida do sujeito que orbita suas fantasias inconscientes. O que pode acontecer também com o feminino, né? Já há alguns casos, por exemplo, de fantasia de, por exemplo, uma fantasia de gravidez feminina, que muitas vezes não era gravidez propriamente dita, mas aqui doenças digestivas, né? Doenças de flatulências, doença dos ventos, um sadismo aqui anal também presente, que muitas vezes leva a pessoa a pensar que existe aqui uma gravidez, né? Existe aqui também sempre essa coisa da ordem da somatização, né? Mas a somatização, nós sempre também devemos lembrar que tem essa similaridade, essa presença no universo aqui hipocondríaco, mas a hipocondria, a somatização, ela pertence ao mundo exterior, né? Mas a hipocondria, ela não é uma doença somática, né? Ela é alguma coisa no corpo que tem ali uma existência inoportuna, que é preciso desembaraçar dela, expulsar ela, num processo de uma projeção muitas vezes narcísica. Ela é um pano de fundo fantasístico para o sujeito, mas que acompanha às vezes mecanismos de defesa e que gera às vezes um estilo ali original de existência para o indivíduo, né? Por um lado, o hipocondríaco é aquela pessoa que se entrega a uma autoobservação compulsiva, né? Preciso com que ele fique vigiando os seus próprios órgãos o tempo todo, por necessidade, e ao mesmo tempo exige nele uma dimensão projetiva, que visa justamente desembaraçar ele desse órgão inoportuno, né? Até mesmo porque esse órgão é ali um órgão portador de gozo, concentrador de libido. Por isso a gente deve considerar isso sempre, tá? E isso nos coloca assim para pensar o hipocondríaco de uma maneira bem interessante, tá? Aquele sofrimento e todo aquele incômodo também gera alguma espécie de prazer, tá bom? Cristóbal, sintomas físicos e mentais? Sim, Cristóbal, sintomas físicos e mentais, tá?
a dor é real, como nos casos das somatizações, tá? O que muitas vezes leva o hipocondríaco a questionar tanto lá os relatórios médicos, né? A dor psíquica, muitas vezes, ela é suficiente para o sujeito achar que existe um distúrbio físico, mas às vezes não tem, mas psiquicamente ele sente uma dor, né? E quando ele vai no médico, pede os exames, não tem nada, mas ele sente dor, então é confusa essa relação. Por isso, tanta a dificuldade, às vezes, nessa compreensão, tanto embate, tanta necessidade de exames especialistas. Tá? O psíquico e o somático, né? Essa coisa que se imbrica, que se mistura. Tá? E o Roberto coloca: a hipocondria seria uma pulsão de vida ou de morte, tá? É uma pulsão de morte, tá? É uma tentativa de retorno a um estado inorgânico, tá? Vale a pena entender essa relação, tá? Muito bom. Vamos lá. Siena, boa noite, seja bem-vinda. Tá? Muito bom. O Márcio também disse que acompanha aqui uma paciente que tem aqui transtornos hipocondríacos. Muito bacana. Com certeza deve ser um bom caso, né, Márcio? Muito bacana. Legal. Vamos lá, então, seguindo aqui as nossas construções sobre a hipocondria. Existe um ponto bem interessante que eu acho que vale a pena a gente explorar, como a gente falou lá logo no início, né? Existe aquele mito que nós situamos aqui sobre a esfinge, aquela relação da esfinge que lança sobre o Édipo aquele desafio, né? Decifra-me ou te devoro, né? E nós percebemos como que o hipocondríaco é essa pessoa que está sempre diante desta situação, de um grande enigma, que ou ele decifra e isso faz com que ele tenha sempre essa busca em torno de uma tentativa de solução diante daquilo que ele sente, ou esse corpo, essa esfinge, o devora. Mas existe um mito grego que é muito interessante, que é o mito grego de Prometeu. E eu não sei se vocês conhecem esse mito. O mito de Prometeu é um mito bem interessante, porque ele traz em cena justamente essa questão mesmo. Prometeu tinha o seu irmão, né? Que era o Epimeteu. E o que é interessante desse mito é justamente aquilo que está presente assim na etimologia realmente do nome, né? Porque segundo a etimologia, né, Prometeu significa aquele que vê antes, e Epimeteu significa aquele que vê depois, né? E eles foram quem, segundo lá a ordem dos deuses, criaram então os animais, né? E quando eles foram criando, foram dando dons para os animais.
força, coragem, velocidade, presa, asas e assim por diante, agilidade. E quando foram criar os seres humanos, ali a partir do barro, né, não havia mais habilidade para dar para os homens. E aí o Titã, então, promete, assim, conversa com seu irmão Prometeu e lhe explica, olha, a gente não tem mais dom para dar, né? E Prometeu, então, se compadecendo disso tudo, né, vai lá e rouba o fogo dos deuses e dá para os humanos, né? O que dá, então, aos humanos essa diferença entre todos os animais da Terra. Então. E quando Zeus descobre isso, descobre esse feito de Prometeu, ele fica com muita raiva e resolve punir, então, Prometeu. Né? Ele é acorrentado no alto de um monte, né? Por um outro deus, por correntes que seriam indestrutíveis, e diariamente ia uma águia lá e comia o fígado do Prometeu. Né? Só que como ele era um deus, o órgão se regenerava. E como ele estava acorrentado, não tinha como ele fazer nada. E no dia seguinte, a águia voltava e devorava o órgão dele novamente. E por ele ser imortal, ele permaneceu assim por muitas e muitas e muitas gerações. E na sequência do mito, que é interligado, até que foi lá um herói chamado Heracles, que resolve, de certa forma, libertar ele. E, justamente por ser libertado, né, esse herói, antes de ser libertado, Prometeu tinha avisado. Prometeu aquele que vê tudo antes, né? Ele já tinha avisado, olha, não me liberta não, e também não aceita lá nenhum presente que os deuses te ofereçam, né? Mas o Epimeteu, o irmão dele, aceitou e se casou com Pandora, né? Uma bela mulher que foi oferecida para ele como esposa e que trouxe lá grandes males para a humanidade. O que é interessante a gente pensar no mito de Prometeu? Tá? Justamente esse ser devorado. Tá? Assim como o Édipo seria um mito super interessante para descrever o que é o mito. Mito é uma tentativa de semi-dizer uma verdade que não pode ser transmitida. Assim como o Édipo é uma tentativa de dizer sobre o mito, sobre as neuroses, Prometeu é uma tentativa de dizer sobre o mito da hipocondria. Aquele que é devorado. E a gente percebe isso claramente nos hipocondríacos. As pessoas, os hipocondríacos, são essas pessoas que vão sendo devoradas pelos seus próprios órgãos. Uma existência ameaçada, que muitas vezes faz o sujeito se perder no mundo paranoico, numa díade, né? Numa díade, perseguido, perseguidor. Nesta, muitas vezes, busca por alguma coisa que tente representar uma figura talvez maternal
que possa dar segurança suficiente. E quando há essa falha dessa representação, ameaça a sua própria história. E por isso que nós percebemos que nos hipocondríacos sempre devemos explorar profundamente essa falha em relação à operação materna, à função materna. Anna Freud, por exemplo, nos seus estudos, ela já dizia e já havia notado a frequência das angústias hipocondríacas nos órfãos. Né? Melanie Klein fala dos objetos persecutórios internos, aqueles que são expulsos do centro do eu para o corpo, o que determina uma forma particular de clivagem que dita sobre essa relação materna. Então, estudar essa questão nos hipocondríacos é super fundamental. Para quem quer se aprofundar nesse assunto, existem inclusive autores que dizem que há uma possível relação, até talvez, entre hipocondria e autismo. Não para todos os casos, tá, gente? Não vamos levar isso ao extremo. Uma possível relação. Então é interessante, né? Como podemos explorar muitas situações que possam trazer para a gente aqui dimensões que possam nos fazer entender a hipocondria por outras vias completamente diferentes. Tá bom? Muito bom. Vamos lá, temos aqui algumas perguntas. Muito bom. Vamos lá. Fibromialgia tem alguma relação? Pode ser que surja, né, no hipocondríaco alguma espécie de fibromialgia, mas uma relação direta não, tá? Pode ser que ele, na sua história, se compadeça disso, tá? Roberto, hipocondria está relacionada também com eventos que causam grandes traumas e dificuldades financeiras severas na infância? Olha, levando em consideração, tá, Roberto, que nós estamos falando de características subjetivas anais, e o Freud faz uma correlação de dinheiro e fase anal, podemos explorar, sim, esse seu pensamento, tá bom? Com certeza, tá bom? Pessoal, temos aqui mais algum questionamento, alguma pergunta que vocês queiram colocar? Mais alguma dúvida? Bem, nós sabemos assim, que nós temos aqui, como já dissemos, um vasto campo para explorar. A hipocondria, com certeza, como nós já dissemos, é um campo que orbita aqui o campo das psicoses paranoides, portanto, é uma dimensão subjetiva extremamente complexa, né? Podemos dizer, por exemplo, em termos kleinianos, né, que o sistema de defesa dos hipocondríacos é um sistema esquizoparanoide. Tá? É uma pessoa que está ali naquele sentido kleiniano, tentando fazer face a uma falha do narcisismo primário, uma falha material, uma falha de energia, coisas relacionadas
a um ideal de ego que vai ter tendências megalomaníacas, mas que é ao mesmo tempo artificial e que vai acentuar cada vez mais essa falha do narcisismo originário. E quando o sujeito está nessa fase, nessa defesa esquizoparanoide, e não faz essa passagem para a fase depressiva, né? Apesar do nome muitas vezes ser mal compreendido, é uma passagem essencial. Sair desse estado esquizoparanoide para o estado depressivo, né, é uma passagem de maturidade. É fazer com que o sujeito aprenda a fazer integração. Assumir as próprias responsabilidades. E o hipocondríaco é essa pessoa que muitas vezes vagueia entre esses dois sistemas. Uma pessoa inassumível. É um sistema narcísico extremamente falho. Extremamente falho. Tá? É possível trabalhar com os sim, é possível trabalhar com os hipocondríacos, claro. Precisa ir fazendo toda essa estruturação egóica junto com eles. Precisa ir fazendo esse acompanhamento. O analista precisa ter consciência, né, até na relação transferencial, que ele precisa fazer um papel maternal aqui, mas também de impor limites, visto que uma vez que os hipocondríacos muitas vezes não aceitam a castração, não aceitam a imposição dos próprios limites, por isso são tão avarentos, por isso muitas vezes não suportam os limites, os nãos, o saber dos outros. Isso dificulta muito a relação deles com o mundo externo. Então é super interessante. O trabalho com eles consiste, sim, em fazer uma reintegração egóica, assumir as próprias perdas, em fazer uma ressignificação de diversos pontos da sua história. Mas o analista precisa compreender toda essa dinâmica constitucional, todas essas possibilidades teóricas, saber o caminho, saber o terreno onde ele pisa, para saber fazer uma boa condução, saber conduzir o sujeito por essas vias, né? Saber ser continência também para esse sujeito, certo? Saber conter as suas angústias, os seus direcionamentos, aqueles endereçamentos agressivos que ele vai direcionar também para nós, analistas. Muito bom. Pois bem, como já disse, nós temos aqui uma sintomatologia, né? Um assunto que nós podemos explorar por muitas e muitas transmissões. Um assunto que não se esgota com muita facilidade, visto toda a extensão de temáticas, de situações que nós temos aqui dentro do campo da hipocondria. Tá bom? Nós já estamos chegando aqui ao final dessa nossa transmissão sobre a hipocondria. Nós que fizemos esse percurso, parte 1, parte 2. Quem aqui chegou, participou só aqui do encontro de hoje, volta lá no canal do YouTube. Nós temos aqui no Instagram também, nós temos o registro aqui da nossa primeira transmissão. Vocês podem acompanhar, compartilhem também, tá? Quem puder, tira aí um print da tela, marca a gente lá nas redes sociais, tem aqui o nosso @, marca lá nas redes sociais, compartilha, manda sempre
para aquelas pessoas que também se interessam por esse assunto e que possam também aí na próxima semana vir participar conosco aqui dessa temática. A todos vocês, uma boa noite. Eu espero que quarta-feira que vem nós possamos nos encontrar aqui para continuar falando mais uma vez sobre os conceitos da psicanálise. Uma boa noite a todos vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.